A paz de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. O assunto do vídeo de hoje é sobre a homossexualidade no meio da congregação cristã no Brasil. A homossexualidade, ela é um tabu no meio do círculo cristão, principalmente em nosso meio, na congregação cristã no Brasil. É uma questão existente em nossa denominação e que deve ser questionada entre o ministério e a nossa mocidade, porque existem circunstâncias no momento em que estamos vivendo, em que a desvalorização da família e dos valores morais estão sendo surrados por influências ruins dos ativismos de esquerda e por defesas de igualdades sociais que têm tomado um posicionamento em que estimulam a nossa mocidade na questão da sexualidade, mas estimulam de uma forma maligna. No tocante à homossexualidade, existem dois tipos de homossexualidade. Uma é a genética, a alteração hormonal e outras condições biológicas. E também a ambiental ou a influenciada. Esta se desenvolve por diversos fatores, como por exemplo, companhias, amizades, abusos sexuais durante a infância, ou propriamente por escolha própria. Existem vários famosos, celebridades que afirmaram que escolheram ser homossexuais. Não vemos hoje que os ativistas homossexuais estão aí lutando pela liberdade ou a ideologia de gênero, ou identidade de gênero, em que você escolhe o que você quer ser? Ah, cansei de ser homem, vou me tornar mulher. Ah, cansei de ser mulher, vou me tornar homem. Então também existe o fator de escolha no sentido da homossexualidade. Mas enfim, qual que é o posicionamento da nossa denominação, que eu acredito que tem o mesmo posicionamento bíblico em relação também às outras denominações evangélicas tradicionais em nosso país, em relação à homossexualidade. E quais são os direitos dos homossexuais dentro da congregação cristã no Brasil? Primeiramente, o que rege, o que guia e o que conduz uma denominação genuinamente cristã é as Escrituras Sagradas. O posicionamento da congregação cristã no Brasil a respeito da homossexualidade é o que está nas Escrituras Sagradas. A porta da igreja, ela está aberta para todos os tipos de pessoas, classes sociais, todas as raças. Só que existem preceitos, não propriamente preceitos da congregação cristã no Brasil, mas preceitos bíblicos que devem ser obedecidos. Doutrinas bíblicas em relação ao pecado que inevitavelmente têm que ser seguidos para uma vida sadia na esfera cristã. No caso de um homossexual assumido, ele ingressar na igreja, isso eu falo no âmbito de todas as denominações cristãs, né? Um homossexual que ele é assumido, que ele decide fazer profissão de fé e entrar nas fileiras de uma denominação para ser um cristão, ele deve estar ciente do propósito da salvação, da mudança de vida que ele deve fazer para poder se moldar e obedecer os preceitos bíblicos, principalmente no quesito da sexualidade. Quando a pessoa decide servir a Deus, ela tem que estar a par do que as Escrituras, do que a palavra, do que o próprio Deus ele exige de nós. Isso também serve para filhos de pais crentes que nasceram em um lar cristão, que de forma genética ou influenciada desenvolveram comportamentos homossexuais. Estes também devem se moldar pela palavra de Deus. Indiscutivelmente, as práticas homossexuais é pecado. É um pecado sem sombra de dúvidas. E quando se fala em castigo, punição para as pessoas que praticam atos homossexuais, isso não é a igreja, não é a congregação cristã no Brasil que está condenando, mas é as Escrituras que estão falando. Em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9, diz assim: vocês não sabem que os perversos eles não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos herdarão o reino dos céus. O Senhor Jesus, ele veio para os pecadores.
e não para os seus pecados. Eu falo sem medo de errar. Deus, ele ama o homossexual, mas Deus abomina e odeia as práticas, as imoralidades homossexuais. Em Romanos, capítulo 1, no versículo 25 ao 27, fala que Deus irá castigar as pessoas que praticam esses atos e praticam outros tipos de pecado. Então, todo tipo de pecado não ficará impune na presença de Deus. Não existe como você ser um cristão batizado e permanecer nas práticas homossexuais. Se você quiser herdar o reino dos céus, se quiser se salvar, você tem que buscar uma libertação. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 36, diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo te libertar do pecado, você será verdadeiramente liberto do pecado. Agora, se você estiver na igreja e estiver praticando a homossexualidade, então você não foi liberto. Pode acontecer de você se tornar crente, se tornar um servo de Deus, uma serva de Deus, e fluir na tua carne desejos homossexuais. É da mesma forma que um irmão sai lá do mundão, Deus converte ele se batiza e passa a servir a Deus, e lá no mundo ele saía com 2, 3 mulheres na noite, saía com diversas mulheres e vivia uma vida promíscua. Na graça do Senhor Jesus, quando eu falo graça, eu falo a graça do Senhor Jesus, não estou falando em placa de igreja não. Quando ele é envolvido com a graça do Senhor Jesus, ele crucifica a sua carne, ele nega a si mesmo e passa a seguir a Cristo. Será que um irmão que veio lá do mundão, que acostumou a carne dele com diversas mulheres, será que ele não sente tentações? Será que ele não sofre bombardeios de maus pensamentos? É óbvio que sim, a nossa carne é a nossa maior inimiga. Agora, o que não podemos fazer é ceder os desejos e os caprichos da nossa carne. Isso é a mesma coisa para o homossexual que vem lá do mundo e decide servir a Cristo. É a mesma situação. Ele deve crucificar a sua carne e negar a si mesmo, negar os seus desejos e buscar uma libertação completa em Jesus Cristo. Qual que é o direito de um homossexual dentro da congregação cristã no Brasil? Será que ele não pode viver a vida dele? Porque lá fora a lei, ela não condena e não proíbe o homossexual dele ter a sua vida da maneira que ele quiser. Mas isso é lá fora. Quando entra dentro da igreja, existem regras, existem preceitos que são bíblicos que se deve seguir. O único direito que um homossexual tem dentro da congregação cristã no Brasil é ele ser liberto, lavado, remido, convertido e ser um salvo em Cristo para herdar a coroa da vida eterna. Aos Gálatas 5, versículo 24, diz o seguinte: os que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e com seus desejos. Esse versículo de Gálatas 5, 24, ele é uma chave na vida tanto do homossexual que veio lá do mundo, quanto daquele heterossexual também que veio lá do mundo. Ambos viviam as suas vidas promíscuas, mas que decidiram servir a Cristo e negar a si mesmo e todas as suas tentações e desejos. Então todas essas coisas não é os anciães da CCB, não é os anciães da congregação cristã no Brasil que estão impondo essas coisas. É a Bíblia Sagrada, são as Escrituras que elas impõem esses preceitos e essas regras que todo aquele que quer ser cristão tem que seguir. Não existe como você ser cristão e você não seguir as Escrituras. O indivíduo que quer estar na igreja, ele tem que obedecer regras e preceitos bíblicos. Não existe como você estar na igreja e viver em práticas de pecado. Existem pecados corriqueiros da vida, como está lá em 1 João, que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos pecando e nos tornando mentirosos. Não tem como você estar na igreja e dizer que é cristão e viver em práticas de adultério, de prostituição, de fornicação, de homossexualidade, entende? Ou você é um cristão que procura seguir o que está nas Escrituras, ou você não é nada. Em 1 João, capítulo 3, no versículo 16, diz que o que é nascido de Deus permanece nele e não vive pecando.
Toda pessoa que continua no pecado não ouviu e também não o conheceu. Dentro da congregação cristã do Brasil, e acredito que em outras denominações tradicionais, não tem como você ser um homossexual assumido e viver em práticas homossexuais e ter toda uma liberdade dentro de uma igreja. Se a pessoa ela quer continuar com as suas práticas homossexuais e continuar dentro de uma igreja, então ela deve procurar essas igrejas inclusivas que existem aí Brasil afora, que aceitam os homossexuais com as suas práticas homossexuais. Aceitam homossexuais casais de homossexuais interagirem em seus cultos. Na congregação cristã no Brasil e outras denominações tradicionais, aceita-se um homossexual, mas sem as suas práticas. Ele tem que estar liberto em Cristo das suas práticas de pecado. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. Deixe o teu like. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser. É um prazer sempre ter vocês aqui junto comigo. Termino vos saudando com a santa paz de Deus, o nosso Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do vosso coração. Deus abençoe. Um abraço fraterno em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.